Bom, vamos continuar. Então, quanto ao neurotransmissor histamina, ele está presente no sistema nervoso, mas ele também se encontra em outros locais e até em maior quantidade, como por exemplo na pele, né? E nos pulmões, no interior dos mastócitos, por exemplo. Claro que daí na forma de uma substância, né? E não como neurotransmissor. Quanto aos corpos celulares dos neurônios estaminérgicos, eles estão localizados principalmente no hipotálamo. E lá do hipotálamo, daí eles enviam ramificações para outras regiões cerebrais. A histamina, uma vez ela liberada na fenda e atuando nos seus receptores específicos, a finalização de ação dela não ocorre por mecanismo de captura, ela ocorre diretamente na fenda sináptica, como a acetilcolina. Então, ela é inativada na fenda sináptica por reação de metilação. E ela atua a nível do sistema nervoso central em 3 subtipos de receptores, que são os receptores H1, H2 e H3, todos receptores tipo 2. Sendo que os receptores H1 exercem efeito predominantemente pós-sináptico por ativar a proteína GQ e aumentar a concentração intracelular de cálcio. Os receptores H2 também exercem efeito excitatório pós-sináptico, principalmente, por ativar a proteína GS, que acaba também aumentando a concentração intracelular de cálcio e ativando a adenilato ciclase. E os receptores H3 exercem efeito inibitório e eles são os autorreceptores e atuam a nível pré-sináptico. Sendo que no receptor, no terminal pré-sináptico estaminérgico, então ele é o autorreceptor, como eu falei para vocês, né? Se é o autorreceptor, só é lá no neurônio responsável pela sua própria liberação. E para ele atuar como um autorreceptor pré-sináptico, ele acaba ativando a proteína GI e a proteína GO, para que nós tenhamos a hiperpolarização neuronal. O que vai levar à diminuição da síntese, armazenamento e liberação da histamina. Nos demais neurônios, ele atua daí como um receptor inibitório, diminuindo a liberação de outros neurotransmissores. Sendo que o receptor H1 ele é extremamente importante para a regulação do despertar e do alerta do indivíduo. Então, ele auxilia nesse processo juntamente com outros neurotransmissores, como a noradrenalina. Por isso que muitas vezes que nós tomamos antialérgicos, como os antihistamínicos de primeira geração, por eles atuarem em receptor H1, também no sistema nervoso central, como antagonista, eles acabam impedindo que a histamina se ligue a esse receptor. E por impedir que ela se ligue, eles acabam gerando a sedação e a diminuição do estado de alerta do indivíduo. Outras funções relacionadas ao neurotransmissor histamina é que ele regula a ingesta de água e de alimentos e também tem função termorreguladora junto com outros neurotransmissores cerebrais. Todos os neurotransmissores que nós vimos até agora, eles são classificados como neurotransmissores clássicos e estão dentro do grupo de aminoácidos e aminas, de monoaminas. Aminoácidos como, por exemplo, o glutamato, né, e a glicina, e que acaba entrando nessa classificação o GABA, e monoamina, como por exemplo a noradrenalina, a dopamina, a acetilcolina. Só que fora esses neurotransmissores clássicos, nós também temos outras moléculas que acabam atuando como mensageiros químicos a nível do sistema nervoso, tanto a nível de sistema nervoso central, quanto a nível de sistema nervoso periférico.
E dentro desse exemplo de demais mensageiros químicos, nós temos as purinas, como a adenosina e o ATP, que acabam atuando como transmissor ou como neurotransmissor e ou modulador a nível desses sistemas. Então, primeiro aqui nós temos o ATP, ele tem função tanto de transmissor rápido quanto de neuromodulador local. Por quê? De transmissor ou neurotransmissor rápido, porque ele atua em receptor tipo 1. Como neuromodulador local, porque ele atua em receptor tipo 2. O ATP, em neurônios, ele também é armazenado nas vesículas sinápticas. E em função disso, a liberação dele também irá ocorrer por exocitose, vai depender da despolarização neuronal e do aumento da concentração, da abertura, né, dos canais de cálcio dependentes de voltagem e da entrada de cálcio intracelular para que nós tenhamos a exocitose dessas vesículas e a liberação deste neurotransmissor. Por outro lado, o ATP também é liberado em grande quantidade em resposta à lesão tecidual. E quando liberado, né, na forma de extravasamento em resposta a uma lesão, ele pode gerar lesão neuronal, onde ele acaba atuando como uma excitotoxina cerebral. Além disso, o ATP ele também pode ser armazenado em neurônios juntamente com outros neurotransmissores. Como exemplo, nós temos lá no sistema nervoso simpático os neurônios pós-ganglionares simpáticos que também armazenam em certa quantidade ATP. E o ATP, quando é liberado dessas vesículas, desses neurônios noradrenérgicos que liberarão noradrenalina e ATP, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba auxiliando no efeito da noradrenalina, como, por exemplo, atuando na musculatura lisa vascular, gerando despolarização e acelerando o efeito da noradrenalina, uma vez que ele atua de forma mais rápida do que a noradrenalina, gerando despolarização e auxiliando na vasoconstrição. Quanto aos receptores de ATP, eles são classificados como receptores de nucleotídeos e envolvem os receptores P2, que é de purina. Dentro dos receptores P2, nós temos os receptores P2X e P2Y. Os receptores P2X são canais iônicos dependentes de ligantes, portanto, receptores tipo 1, e os receptores P2Y são receptores acoplados à proteína G. Então, são os receptores tipo 2. Que eu não falei, né? Só para completar, que atuando então no receptor P2X, que é o receptor tipo 2, vai gerar efeito. Receptor P2X, que é um receptor despolarizante, vai gerar sempre ação excitatória. E atuando no receptor P2Y, ele vai gerar efeito hiperpolarizante. Então, P2X gera efeito excitatório, atuando em receptor P2Y, gera efeito inibitório. Sendo que o ATP também está envolvido na nocicepção. Uma vez que liberado em resposta à lesão tecidual, ele acaba atuando em terminações nervosas amielínicas, que nada mais são do que fibras nociceptivas, são terminações nociceptivas que possuem os receptores P2X. Então, por possuírem o receptor P2X, irá possibilitar, quando se ligando a eles, a entrada de cátions através dessas terminações nervosas amielínicas, gerando despolarização dessas terminações que nada mais são do que fibras nervosas nociceptivas. E por gerar despolarização, acabam auxiliando na propagação do estímulo da dor. Por outro lado, o ATP ele também é degradado
dando origem à adenosina, que tem efeito protetor a nível cerebral. A adenosina, então, a nível cerebral, ela vai atuar como um neuromodulador. Como eu falei, ela é produzida a partir da hidrólise do ATP, só que ao contrário do ATP, ela não será armazenada em vesículas sinápticas. Então, ela não pode ser considerada um neurotransmissor. Ela é um modulador, é um neuromodulador, é um mediador químico cerebral, que acaba sendo liberado por transportador específico e não por exocitose de vesícula sináptica. Quanto aos receptores de adenosina, eles são todos receptores tipo 2 e se subdividem nos receptores A1, A2A, A2B e A3, sendo que os subtipos A1 e A3, ambos ativam a proteína GI e GO. O subtipo A2A ativa a proteína GS e o subtipo A2B ativa a proteína GS e a proteína GQ, sendo que o subtipo mais importante a nível cerebral é o subtipo A1, onde a adenosina atuando nela irá gerar efeito inibitório, causando sonolência, gera analgesia, descoordenação motora e tem atividade anticonvulsivante. Decorrente desse efeito inibitório, a adenosina é considerado um mediador cerebral importante para a neuroproteção, uma vez que esse efeito inibitório mediado por ela neutraliza ou reduz a estimulação cerebral excessiva causada, por exemplo, pelo glutamato que acaba sendo liberado em grande quantidade em resposta a uma lesão neuronal. Como, por exemplo, durante uma atividade convulsivante ou uma lesão isquêmica. Outros mediadores importantes a nível cerebral são o óxido nítrico e o monóxido de carbono. A síntese de ambos requer ativação sináptica excitatória, mediada pelo neurotransmissor glutamato, atuando em receptor NMDA. Por quê? Porque a atuação do glutamato no receptor NMDA vai levar ao aumento da concentração intracelular de cálcio. Porque nós estudamos que o receptor NMDA é permeável a sódio e a cálcio. Então, por possibilitar o aumento da concentração intracelular de cálcio em determinados neurônios, esse aumento do cálcio vai levar à ativação das enzimas responsáveis pela síntese do óxido nítrico e do monóxido de carbono. Esses dois mediadores químicos, uma vez formados, sofrem difusão através da membrana neuronal e não são classificados como neurotransmissores porque não são armazenados nas vesículas sinápticas. Com relação ao óxido nítrico, a enzima fundamental para a síntese dele é a óxido nítrico sintase neuronal, que está presente em 2% dos neurônios, presentes principalmente no cerebelo e no hipocampo. Onde, como eu falei, para que essa enzima seja ativada, ela precisa do aumento de cálcio intracelular. E não só do aumento do cálcio, mas também da ativação de uma proteína que é a calmodulina. No caso, o cálcio ativa a calmodulina, que irão ativar a óxido nítrico sintase, que irá atuar sobre um aminoácido presente lá no terminal axônico, que é a arginina. Então, eles atuam na arginina, convertendo a arginina em óxido nítrico mais citrulina. Esse óxido nítrico que nos interessa, formado, como eu disse, não é armazenado em vesícula e acaba sofrendo difusão através das membranas neuronais.
O óxido nítrico, quando liberado em pequena quantidade, ele tem papel fisiológico, sendo que essa pequena quantidade é uma concentração inferior a 0,1 micromolar. Então, nessa concentração inferior a 0,1 micromolar, o óxido nítrico ele ativa a enzima guanilato ciclase. Ativando essa enzima, leva à formação do GMP cíclico, né? Através da hidrólise do GTP, que nós já estudamos em aula. E esse GMP cíclico acaba ativando cascatas de fosforilação, gerando despolarização, o que é fisiológico e é importante para a função neuronal. Até porque o óxido nítrico ele auxilia no processo de aprendizagem, no processo de formação da memória e está envolvido na plasticidade sináptica. Porém, quando liberado em determinadas patologias ou numa lesão isquêmica, ele se torna tóxico, porque ele é liberado em grande quantidade. Sabe-se que ele é liberado em grande quantidade em algumas doenças neurodegenerativas, por exemplo, como na doença de Parkinson e na doença de Alzheimer. O óxido nítrico, quando em grande quantidade, o problema dele é que ele reage com radical livre, que é o radical superóxido. Esta grande quantidade é uma quantidade em torno de 1 a 10 micromolar. Reagindo com o radical superóxido, ele forma o ânion peroxinitrito, que é altamente tóxico para as células. Esse ânion peroxinitrito já é tóxico, mas ele ainda acaba sendo protonado, formando o ácido peroxinítrico, que espontaneamente leva à formação do radical hidroxila, que também é altamente tóxico para a célula, para os neurônios. E ambos acabam gerando degeneração neuronal por gerar peroxidação lipídica, inibição de formação de ATP, por inibir a cadeia de transporte de elétrons, por causar dano mitocondrial, dano em DNA, em RNA, acabam gerando daí neurotoxicidade. E por fim, o monóxido de carbono. Sabe menos dele a nível neuronal ainda, né? Mas ele também tem essa síntese endógena. Ele também precisa do aumento da concentração intracelular de cálcio. E esse aumento do cálcio vai ativar a hemoxigenase, que é a enzima envolvida na síntese do monóxido de carbono. Esta enzima também tem a função de ativar a guanilato ciclase e de ativar as cascatas de fosforilação proteica. E o monóxido de carbono e esta enzima sabe-se que estão presentes de forma significativa no cerebelo, né? E também nos nervos olfatórios. Então, também tendo função fisiológica. Então, isso é sobre a nossa aula de neurotransmissores. Finaliza aqui e eu deixarei um questionário para vocês também responderem e irem acompanhando a aula. E sugiro que também vocês olhem os capítulos do Randy Dale, em que falam sobre esses neurotransmissores relacionados a essa aula para auxiliar no aprendizado. E bons estudos para vocês, queridos alunos!